Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Luiz Paulo. Eu vim aqui então trazer mais uma palavra da parte de Deus para vocês. O texto que eu vou falar está localizado em Atos 12, iniciando no verso 1. Mas aqui, antes de começar a ler o texto, vou explicar mais ou menos o contexto da situação aqui. Não do texto em si, mas mais ou menos naquele período onde foi a exposição falando agora em relação àquele caso do primeiro turno. Quando foi mostrado o resultado do primeiro turno, eu fiquei um pouquinho pensativo quanto à vontade de Deus para aquela situação. Então eu fiz o seguinte: naqueles dias ali, mais ou menos um dia depois ou coisa assim, eu cheguei e falei para Deus: Deus, qual é o seu projeto para essa situação? Qual é o seu plano? Então Deus me trouxe o entendimento, qual era o plano dele, qual era o desejo dele diante daquela situação. E esse está baseado nesse texto aqui, uma coisa semelhante. Vou começar a ler o texto aí e vou explicando. Começando no versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém? Então, esse texto aqui, o contexto desse texto é basicamente o seguinte: nesse período aqui, a igreja estava sofrendo uma grande perseguição. O povo judeu odiava a igreja, o povo judeu não acreditava no que a igreja pregava, que era Cristo, que Cristo morreu para nos salvar e que ele ressuscitou e está governando com Deus Pai lá na eternidade, lá no céu. Então a igreja fazia essa pregação de que para poder ser salvo é preciso aceitar Jesus. Só que os judeus não criam nisso. Os judeus, tanto que no período quando Jesus ainda estava pregando aqui ainda como homem, os judeus sempre via que os fariseus odiavam Jesus, sempre buscavam matar Jesus. Os principais da igreja, no caso aqui o primeiro foi Tiago e depois só querendo matar Pedro. Então o que me ajuda a compreender é o que? Tiago foi o primeiro a ser morto, depois Pedro ia ser morto. Então quando Pedro ia ser morto, a igreja começou a orar insistindo em oração. E nessa insistência de oração, Deus atendeu. E num dia antes de Pedro, ou em cima, tipo assim, à noite que Pedro ia ser entregue, tipo assim, no outro dia ele ia ser entregue, aí na noite anterior ele foi salvo por um anjo, mostrando que as orações dos crentes foi atendida. O que eu estou querendo dizer com isso? E Deus me deu a entender nisso. A morte de Tiago foi o seguinte: o objetivo dela, não dizendo que Deus, ele, tipo assim, desprezou a vida de Tiago. Não, provavelmente estava no plano dele, tipo assim, a hora de Tiago já tinha dado, ele já ia morrer mesmo, assim dizer. Só que não era a hora de Pedro ainda, pelo que eu consegui entender. Então, o que seria isso? Deus permitiu que Tiago fosse morto para que a igreja prestasse atenção. Olha, eles estão matando mesmo, eles estão querendo acabar com a gente mesmo, eles não vão dar moleza pra gente. O que eles fizeram? Aí começaram a orar com intensidade. Então Pedro foi salvo. O que eu estou querendo dizer com isso? O que aconteceu nesse primeiro turno foi uma permissão de Deus para que a igreja acordasse. Então Deus me deu a entender isso, que ele permitiu que acontecesse no primeiro turno para que a igreja acordasse, para que a igreja visse. Não
Não é para vocês pararem. Eu não vou entregar de bandeja para vocês. Vocês têm que insistir na oração. Eu quero uma igreja acordada. Eu quero uma igreja que ore. Uma igreja que busque a minha presença. Que não deixe o país a léu na mão de qualquer um. Deus, Ele quer o bem do Brasil. Só que nós, como igreja, temos que orar. Se você que está me ouvindo é igreja, Deus está pedindo, ore pelo Brasil. Tem até um texto aqui que eu esqueci de pegar o endereço dele, mas de qualquer forma. Tem aqui um texto bíblico que Deus nos chama para a oração, para orar pelo país, orar pelas autoridades. Deus, Ele quer que nós oremos pelo nosso país. Deus, Ele quer que nós prestemos atenção no quesito da política, nesse sentido. Então, não é certo a igreja ficar calada, a igreja ficar escondida diante de uma situação política, tanto boa quanto má. A igreja tem que se erguer. E é isso que Deus quer que nós façamos, principalmente em oração. Quando a situação está boa ou quando a situação está ruim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui até agora é que Deus, o que aconteceu no primeiro turno não foi porque Deus Ele quer acabar com o Brasil ou porque Deus Ele quer que isso aconteça no Brasil. Não. Deus Ele permitiu isso para que você e eu acordássemos e víssemos que nós precisamos insistir em oração. Quanto ao Brasil, o que eu quis dizer quanto Deus Ele está vigiando, está cuidando do Brasil, tem mais uma coisa quanto ao Brasil que é importantíssimo, muito importante, que não sei há quanto tempo já foi feito isso, mas há um tempo eu vi em vídeos, da boca de várias pessoas, pastores mesmo, profecias sobre o Brasil. E a própria Bíblia já fala contra essa profecia, não direta em cima do Brasil, mas contra uma coisa que vai acontecer nesse período que estamos. Que período que eu estou querendo dizer? O fim dos tempos. Como assim o fim dos tempos? O fim dos tempos, eu vou ler aqui alguns textos aqui em Mateus 24, iniciando no versículo 4. Então, nós estamos no período muito próximo da vinda de Jesus. Eu vou ler aqui na Bíblia para vocês conseguirem compreender. Iniciando no versículo 4, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Amém? Isso que Jesus está mostrando seria o início. Tipo assim, um começo, um prenúncio do fim dos tempos. Só que o que ele mostrou aqui são, quando falando de guerra, fome, desastres naturais. Guerras. Eu não preciso nem descrever quantas guerras aconteceram no mundo desde, tipo assim, Jesus ressuscitou, Jesus morreu na cruz, ressuscitou. Daquele período para cá, dá mais ou menos 2000 anos. Até agora já tiveram no mínimo 2 guerras mundiais, entre outras e outras e outras guerras que ocorreram. Então guerra já tem há muito tempo. Desastres. Não preciso nem descrever o quanto de desastres, tanto causados pelo homem como naturais, ocorreram. E fome, pestes. Há uns poucos anos atrás estávamos sofrendo uma peste mundial, então não preciso nem entrar nesse assunto, né? E fome, tem países que vivem fome terrível. Então sim, o que Jesus falou já se cumpriu e continua se cumprindo. Só que isso aí é o princípio. Tem mais um pouco aqui. Verso 9, continuando. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? O que Jesus está demonstrando aqui é que nesse período do fim, o ódio, a falta de amor vai crescer muito. E a mentira também vai crescer muito. Por quê? Quando ele fala dos falsos profetas, são aquelas pessoas que chegam e falam que são de Deus, mas na realidade não são. Isso é uma coisa que está muito persistente. Pessoas que se passam de crente, que se passam de filhos de Deus, que passam de boas, que se passam de gentis, de agradáveis, mas na realidade são lobos vestidos em pele de cordeiro. Então,
Tristemente, está muito comum a maldade está se proliferando no mundo. De fato, o amor está se esfriando. Por quê? Porque a maldade está se espalhando com muita força, a iniquidade. De qualquer forma, esse texto aqui só nos mostra que o fim dos tempos não está próximo, como nós já estamos nesse período. Tem mais um textinho que eu queria ler aqui também, que é no verso 36 do mesmo capítulo. Mais um pouquinho seguindo aqui. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Nesse texto aqui, Jesus ele nos mostra que o fim dos tempos será como nos dias de Noé. Se você entrar lá em Gênesis, acho que 6, se não me engano, você vai ver que os dias de Noé eram o seguinte: os homens eram maus, não havia amor, as pessoas se odiavam, faziam todo tipo de atrocidade que você pensar. Então, assim, não existia o certo. O certo virou errado e o errado virou certo. Tanto que Noé, por falar da palavra de Deus, ele era taxado de ridículo, de louco. Falou que havia um dilúvio. Tá louco? Não vai vir nada, não vai chover nada. E todo mundo morreu, sobrou Noé e a família dele. Dentro da arca, né? Porque ele ouviu a palavra de Deus. Então, é basicamente isso. No fim dos tempos, o mal vai se espalhar com muita força. E o mal está proliferando, o fim dos tempos está próximo. Mas tem uma coisa, agora voltando a falar do Brasil. Essa profecia que foi lançada sobre o Brasil, foi falado que havia um avivamento muito grande através da nação brasileira. Avivamento seria o quê? Um derramamento muito grande do Espírito Santo sobre as pessoas. Ou seja, muitas pessoas sendo salvas e entregando sua vida para Jesus, buscando servir a Jesus. E isso vindo no Brasil. Então, por isso que eu disse que além disso, além desse grande detalhe, Deus está cuidando do Brasil. Ele me mostrou e Ele quer cumprir o que Ele falou. Ele profetizou, Ele usou a boca de pastores para falar isso no passado. E quando eu falei que isso é bíblico também, tem um texto aqui, Tiago 5, que mostra isso. Que Deus ele iria trazer uma coisa semelhante queria fazer uma coisa assim. Tiago 5,7, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Amém? O texto está querendo dizer o seguinte aqui. Quando ele fala aqui, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, está falando que o lavrador, Cristo, está esperando a terra gerar fruto, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Ou seja, Cristo, para ele vir colher os frutos, para ele vir buscar a igreja, a segunda vinda dele acontecer, ele está esperando a chuva temporã e serôdia. O que seria esse termo temporã e serôdia? Temporã seria uma chuva antecipada, que veio muito antes da hora, que veio no início. Tipo assim, a chuva foi prevista para vir dia 24, ela veio dia 14. Tipo isso, veio antes da hora. A serôdia é uma chuva atrasada, lá pro finalzinho. Foi o que tem acontecido no início, quando nós lemos no texto de Atos, nos primeiros capítulos, nós vamos ver o derramamento do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Isso seria a chuva temporã. Só que a serôdia seria esse avivamento que está profetizado sobre o Brasil. Um avivamento muito grande no fim dos tempos. Lá bem pertinho da colheita. Amém? Por isso que eu digo que nós temos que orar. Nós temos que insistir na oração, porque Deus ele quer fazer. Mas nós, como igreja, temos que orar. Esse avivamento não vai vir assim, de graça. Temos que orar. Aí você chega para mim e fala, mas eu sou só um. Na minha família de 20, de tantas pessoas, de 10 pessoas aqui, eu sou o único crente, eu sou o único que crê em Jesus, eu sou o único que pensa em orar. Ninguém mais dá trela, ninguém mais acredita. Mas Deus ele ouve nossa oração. Tem um texto aqui também, mesmo endereço aqui, olha, de Tiago 5, no versículo
16. É bem conhecido esse texto. É a segunda parte do texto, Tiago 5,16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Quando Deus fala isso, a oração feita por um justo, por uma pessoa só, e quando nós dissemos um justo, quando Jesus ele morreu na cruz, ele justificou todo aquele que crê nele, que aceita o sacrifício dele, é justificado por ele. Então é feito um justo. Todo aquele que crê em Jesus é justo. Então, a oração de um só, um justo, tem muito em seus efeitos, tem muito poder uma oração. Então, se você está sozinho, Deus ele te ouve, tanto quanto 100 pessoas orando juntos por uma mesma causa. Ele te ouve, ele dá valor para a oração, ele dá valor para o nosso esforço. Amém? Então, se você compreendeu, amém? E agora eu vou continuar para outro tópico do que eu estou querendo falar. Eu vou ler um texto aqui rapidinho, Provérbios 29, versículo 2, para tentar entrar no que eu estou querendo falar. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Amém? Esse texto aqui basicamente fala o seguinte, que quando é colocado no governo uma pessoa justa, uma pessoa que busca o bem, a nação se alegra. As pessoas se alegram. Mas quando um perverso, uma pessoa injusta, uma pessoa má é colocada no governo, o povo geme, o povo sofre, a nação é destruída. Então é basicamente um texto autoexplicativo e é uma realidade. Finaliza que quando o governante dita muito o que vai acontecer na nação. Então assim, o que eu estou pedindo para você, quando nós formos votar, prestar muita atenção em quem nós vamos votar. Em todo sentido, tanto para presidente como para deputado, para qualquer coisa que você for votar nesse segundo turno, prestar bastante atenção em quem você vai votar. Não vote Não podemos votar em qualquer pessoa que nós quisermos, assim dizer, qualquer um, ou até mesmo voto nulo. Voto nulo não seria a melhor opção. Por quê? Porque você está se ocultando. Você está assim, não querendo votar, se escondendo. Eu sei que pode para você pensar, mas não tem candidato que presta nenhum. Mas o melhor que nós fazemos é, no mínimo, procurar o que seja melhor, a melhor opção, assim dizer, que não seja tão ruim, assim dizer. Mas o que eu estou querendo dizer, eu vou tentar mostrar para vocês mais ou menos uma forma de votar, um alvo, para quando você for votar você ter uma noção. E essa noção está baseada nisso aqui, na Bíblia. Então, quando você for votar para um candidato, procura fazer o seguinte: vê se ele está encaixado no perfil de justo ou de perverso. Ou seja, tem mais um textinho que eu queria ler aqui. Provérbios, no mesmo capítulo, Provérbios 29. Deixa eu achar ele aqui. Provérbios 29, 4. O rei com juízo mantém a terra, mas o amigo de suborno a transtorna. Amém? O que esse texto está querendo dizer? O rei, o líder que pratica juízo, justiça, a terra se mantém viva, a terra se mantém bem. Mas aquele que ama o suborno, aquele que ama a corrupção, a destrói, a transtorna, a corrompe. Isso. Mas então, quando nós formos votar, procure uma coisa que é bom sempre fazer, procure o histórico passado do candidato, vê se o candidato ele teve muito contato com corrupção, se ele agiu muito baseado em corrupção. Se ele agiu, evita esse candidato. Quanto mais corrupto, pior, porque o texto está dizendo que o que mantém juízo, que busca juízo, mantém a terra, mas o que ama o suborno, ama a corrupção, ele transtorna a terra, ele destrói. Então a corrupção é uma coisa... Não, Deus ele abomina isso, abomina. Amém? Então quando nós vamos procurar, e também outra coisa, quando você for procurar o seu candidato, vê as propostas de governo dele, o que ele propõe para o país. Se ele propõe coisas baseadas na Bíblia, ou no mínimo, coisas que não firam os preceitos bíblicos, amém, e ele é uma opção boa já.
Então, em palavras mais simples, busque candidatos que venham ter propostas que não firam os preceitos bíblicos. A Bíblia é o nosso manual, é o manual da vida. Por isso que eu já até ouvi uma expressão chamando a Bíblia de o livro da vida. Que quando nós seguimos a Bíblia, nós estamos buscando um caminho melhor para nós. Nós estamos buscando o caminho da vida, assim dizer. É o livro que é o manual, é o nosso manual de vida. Amém? Deus ele está cuidando do Brasil. O que aconteceu no primeiro turno foi só um choque que Deus permitiu para que o Brasil acordasse, para que a igreja acordasse e visse que nós precisamos cuidar do nosso país. Nós somos os embaixadores de Cristo, nós somos os representantes de Cristo na terra, somos a luz do mundo e sal da terra. Precisamos mostrar Cristo na nação brasileira. Nós precisamos. Amém? Não podemos ficar só sentados de bracinho cruzado. Amém? Espero que você compreenda. Eu, antes de tudo, antes de finalizar aqui, gostaria de orar por você. Uma oração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, você abençoado que essas vidas venham estar aqui ouvindo a Tua Palavra. Eu lhe peço, Espírito Santo, que elas venham compreender o que o Senhor quis falar a cada uma delas, que venha entrar no coração delas, Pai, que venha ver como algo agradável. Senhor, que elas venham conseguir votar bem, Pai, votar certo, votar em quem o Senhor se agrada que elas votem. E, Senhor, guia, Pai, para que cada um venha continuar buscando orar mais pelo Brasil, cuidar do Brasil, como cidadão brasileiro, como cidadão do céu, como filho de Deus, como igreja de Cristo. Senhor, que venham buscar orar pelo Brasil, buscar o bem do Brasil. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, guarda, abençoa essas vidas, abençoa cada um deles, a família deles. Em nome de Jesus é que eu lhe peço, que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agradeço muito que vocês venham ter ouvido aqui, parado o que vocês estão fazendo para ouvir o que Deus tinha para falar. Espero que vocês tenham compreendido.